Abram comigo, 2 Crônicas 6. Versículo 40. Nós temos a capacidade de sempre analisar as questões, analisar a vida, analisar tudo que nos apresenta. Se tem um campeonato mundial de futebol, né, nós vamos ser juízes, nós vamos ser, além de telespectador, nós vamos ser técnicos, nós vamos ser tudo. Se nós estamos diante de uma sentença, de um julgamento, nós seremos o juiz, nós seremos aqueles que damos opiniões. Nós somos sempre e buscamos entendimento para poder analisar as questões. Mas se existe algo que mexe comigo e mexe contigo, que mexe com as pessoas, é quando nós estamos diante de um fato e que nós queremos, e muitas vezes julgamos esses fatos entre o certo e o errado. Quando nós queremos apontar o culpado para certas coisas. Quem é o culpado daquilo que nós estamos vivendo? Quem são os culpados daquilo que nós estamos passando? Nós queremos sempre colocar um culpado, nós queremos e vivemos isso. Nós julgamos muitas vezes. Nós julgamos entre o certo e o errado. Nós julgamos muito. Nós somos levados a isso, ao entendimento, a tentar colocar a nossa opinião própria. Isso em tudo. Amém? Em tudo que acontece. Então leia comigo, 2 Crônicas 6, versículo 40, diz assim: Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Agora, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. 2 Crônicas 7:1. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Israel era e ainda é uma nação de Deus. Israel era e ainda é algo que chama a atenção do mundo. Davi foi ungido e levantado para reinar sobre esta nação. Davi foi ungido e levantado para ser aquele que guiaria essa nação por toda a sua vida. E Davi foi um homem escolhido por Deus para fazer a diferença naquela nação, para fazer a diferença naquele lugar, para ser alguém que ia reinar e julgar segundo os propósitos de Deus, segundo aquilo que vinha de Deus, segundo aquilo que estava no coração de Deus. Assim ele foi levantado para reinar sobre aquela nação. E Davi viveu
muitos acertos em sua história. Muitos acertos ele acumulou no seu reinado. E nos últimos dias ele desejou construir um templo. Ele desejou construir algo físico para Deus. Ele desejou honrar a Deus aqui na terra. Davi foi um homem que nos seus últimos dias desejou construir a casa de Deus. Uma casa para Deus. E Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao Deus de Israel. Em 2 Crônicas 6, versículo 8, diz assim: mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. Então Deus ele apoia aquela ideia. Deus ele apoia aquela estrutura, Deus apoia aquilo que nasceu no coração, que brotou no coração, que foi o desejo de Davi. Você já teve o desejo de construir algo para Deus? Você já teve o desejo de ver uma obra, algo que você pudesse fazer para Ele? Você já teve o desejo de construir algo magnífico para Deus? E no versículo 9, a palavra diz o seguinte: no entanto, não será você, Davi, que o construirá, mas o seu filho que procederá de você, ele construirá o templo em honra do meu nome. Davi, a ideia é boa, o desejo é legal, o que nasceu no teu coração eu aprovo, mas não vai ser você que vai construir. Um filho nascido de você, um filho será aquele que vai construir este plano, esta ideia. Então Salomão foi o sucessor, foi aquele que sucedeu, foi o sucessor de Davi no reino de Israel, foi aquele que colocou em prática, que pôde ter até, contou com a ajuda do pai Davi, que ele convocou os povos ali para poder ter riquezas, ter madeira, ter tudo o que precisasse para poder construir, mas realmente Salomão foi aquele que assume o reino de Israel, foi aquele que ao assumir o reino, ele se preocupa em fazer o templo, em que aquela construção, que tudo aquilo que tinha sido colocado no coração de Davi, fosse realmente solidificado. Então Salomão faz tudo o que era preciso, faz tudo o que era necessário para que isso acontecesse. E por último ele coloca a arca da presença de Deus. Depois que tudo estava ali completo, então ele por último coloca a arca da presença de Deus. E nesta arca, e na arca da aliança, ou na arca da presença, ali tinha as tábuas da lei, ali tinha o maná do deserto, e ali tinha a vara de Arão, aquela que floresceu. São os itens necessários, aquilo que tinha, que completava a arca. E após colocar a arca da presença, a arca da aliança, então ele ora a Deus. Ele levanta as mãos para os céus. Ele levanta as mãos para os céus. Então Salomão e todo o povo se rende ao Senhor em oração. E a palavra diz que assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Assim que imediatamente que ele terminou de orar, o fogo desceu e consumiu aquilo que tinha sido consagrado. O altar do Senhor, o holocausto, o sacrifício foi consumido. Diga: fogo consumidor. A Bíblia fala de Deus como fogo consumidor. A Bíblia fala de Deus como um fogo que consome. O fogo consumidor na Bíblia está associado à justiça e ao julgamento. E a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é a perfeição da sua natureza. Ela é perfeita, pela qual Ele, infinitamente justo em si mesmo e em tudo que faz.
O julgamento de Deus é justo. O julgamento de Deus, ele é justiça. Ele é algo perfeito. Ele é algo que não pende para um lado e nem para o outro. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que você pensa. Não é aquilo que nós podemos fazer ou não fazer. É aquilo que é certo diante de Deus. É aquilo que é correto. Então o julgamento de Deus, ele é justo. A Bíblia diz em Atos 17:31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando nós colocamos e falamos sobre julgamento, sobre juiz, aqui existe uma questão que muitas pessoas gostam de fazer e de julgar. E essa questão está ligada à salvação da nossa vida, da nossa alma. Quantos costumam julgar e falar, olha, isso é o que te faz ir para o céu, isso é o que te faz ir para o inferno. Uma pessoa que pratica tais coisas, ela vai para o inferno. A Bíblia relata algumas atitudes que podem levar uma pessoa para o lago de enxofre, que pode levar alguém para a terra do quentinho fervendo. E são atitudes que podem levar uma pessoa para o lugar aonde ninguém quer ir, aonde ninguém deseja. E por isso, muitas pessoas se colocam como juiz e acabam condenando as atitudes dos outros. Se colocam como juiz e começam a condenar a atitude das pessoas. Começam a declarar sentenças que nós não podemos declarar. Mas a mesma palavra que nos leva a conhecer essas coisas, a condenação, também nos leva a conhecer que só há um juiz, só há um que pode julgar, só existe um que pode condenar ou não, só existe um Deus que pode reprovar uma pessoa. E esse juiz é o Senhor nosso Deus, e a sua justiça dura para sempre. Quando Jesus estava crucificado, estava ele e tinham mais 2 com ele. Só que 2 pessoas condenadas pela lei do homem. Condenadas ao quê? Ao inferno. Por quê? Porque eram ladrões. Mas ali no mesmo momento, quando um se arrepende, Jesus ele declara a salvação. Mas ele não tinha feito todas as coisas para ser condenado ao lago de enxofre. Ele não tinha feito todas as coisas possíveis ali na terra que o condenassem. Mas existe um Deus soberano sobre todas as coisas. E é isso que nós precisamos entender. Então aquele que é soberano é quem deve julgar as nações. Porque Deus é fogo consumidor, Ele é justiça, Ele é julgamento. Para as suas causas, Ele é a justiça e o julgamento. Para as suas preocupações, Ele é a justiça e o julgamento. Para as suas questões mal resolvidas, para aquilo que você não conseguiu resolver, para aquilo que você carrega com a sua vida, Ele é a justiça, Ele é o julgamento. Para cada pessoa que se rende a Deus, Ele é a justiça e o julgamento. Quantas vezes você se sente injustiçado? Quantas vezes você se sente vivendo a injustiça humana? Ei, Deus, Ele é o seu juiz, Ele é o julgamento, Ele é a justiça e o julgamento. O que aconteceu com Jesus na sua morte não foi um julgamento de Deus. Quando Jesus morreu, não foi um julgamento de Deus. Jesus passou por um julgamento de homens. Você sabe, você conhece a história. Os homens julgaram Jesus, a justiça dos homens foi feita naquele dia. Porém, a justiça do homem não foi capaz de alterar em nenhum milímetro a justiça de Deus. A justiça do homem, ela não foi capaz de alterar em nenhum milímetro a justiça que havia dos céus, que já havia sido determinada nos céus e possivelmente na terra também, porque a consequência da justiça dos céus é que ela seja determinada na terra também.
Então, mesmo quando os homens acreditavam ter manipulado a justiça naquele dia, mesmo tendo julgado Jesus na lei dos homens em um dia de Páscoa, mesmo que tudo isso tenha sido e acontecido de acordo com a vontade do homem, o que sobressaiu na vida de Jesus naquele dia? Ei, igreja, o que sobressaiu na vida de Jesus naquele dia? Diga: a justiça de Deus. O que o profeta Isaías já anunciava sobre Jesus? Diga: a justiça de Deus. Em Isaías 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo como os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Diga: injustiça. Contudo foi da vontade do Senhor, justiça de Deus, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da sua vida dele uma oferta pela culpa, justiça de Deus, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. Diga: justiça de Deus. E a vontade do Senhor, e a vontade de Deus, e a vontade do nosso Rei, e a vontade do nosso Senhor prosperará em sua mão. Diga: justiça de Deus. Esta é a justiça de Deus. Já estava determinada. Mesmo quando a manipulação demonstra a sua vitória, mesmo quando a manipulação demonstra que está sobressaindo, está vencendo, mesmo quando existe uma justiça falha, mesmo quando existe uma justiça que não é a justiça de Deus, mesmo quando uma pessoa é alvo da injustiça, quando existe um homem, quando existe uma mulher que clama o nome do Senhor, quando existe alguém que busca a face de Deus, quando existe alguém que não se dobra a outro Deus, a não ser o Deus da nossa salvação, o nosso Rei, a justiça de Deus é a que sempre permanece na vida dos que amam a Deus. Mateus 27 diz que Jesus bradou em alta voz naquele dia, ao estar ali pendurado no madeiro, ao estar ali crucificado, ao estar ali sendo pendurado, Jesus entregou o seu Espírito naquele dia, e Ele brada nos últimos segundos ali, Ele brada alto, Ele brada em alta voz, e naquele mesmo momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo, e naquele mesmo momento começou a acontecer coisas estranhas, coisas diferentes, e naquele mesmo momento algumas coisas começaram a mostrar que a justiça de Deus, ela sempre sobressai. Então a terra naquele dia começou a tremer, naquela hora a terra começou a tremer, as coisas começaram a tremer, então todos que estavam ali presenciaram algumas coisas diferentes naquele dia, então as rochas começaram a se partir, as coisas começaram a mostrar que não tinha sido do jeito que eles queriam. Então os sepulcros começaram a se abrir naquele dia. Começou um reboliço após a morte de Jesus. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, assim como Jesus. E eles entraram na cidade, aqueles corpos que foram ressuscitados, aqueles mortos que foram ressuscitados, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que quando o centurião e todos aqueles que estavam ali, que vigiavam Jesus, eles viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados. Eles ficaram perplexos, eles ficaram vendo toda aquela situação e eles começaram a ficar totalmente reconhecendo que algo dos céus estava acontecendo aqui naquele lugar. Então eles estavam aterrorizados, eles estavam ali perplexos. E sabe o que eles disseram em alta voz?
Não, eles não disseram assim, cochichando um no ouvido do outro. Eles não disseram assim, olha, fechado numa reunião fechada, numa reunião exclusiva. Não, eles declararam em alta voz, todos aqueles que estavam ali, o centurião e todos os outros que estavam ao redor, que presenciaram tudo isso que estava acontecendo, eles declararam o seguinte: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Por que que isso acontece? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Existe justiça de Deus aqui na terra, existe juízo de Deus. E Ele é fogo, e Ele é fogo, e Ele é fogo consumidor. Igreja, teve um tempo na nação de Israel que o que era errado estava se passando por certo. Eles estavam vivendo a verdadeira inversão de valores. Eles estavam vivendo aquilo que faz com que o errado se passe por certo e o certo se passe por errado. Diga: o justo viverá pela fé. Uma pessoa que ama a justiça não consegue engolir a inversão de valores. Uma pessoa que ama a justiça, ela não consegue engolir o errado se passando por certo. Uma pessoa que não se deixa contaminar pelo pecado e pela injustiça, jamais aceita que o errado se passe por certo. Nesses momentos aparecem os conflitos, nesses momentos aparecem um confronto de opiniões, confronto entre o certo e o errado, entre aqueles que pronunciam e que declaram o que é errado, que levantam o errado como se fosse certo, e aqueles que não aceitam que o errado se coloque como certo. Então, em 1 Reis 18, versículo 13, diz assim: por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e de água. E agora me dizes para ir ao meu senhor e dizer-lhes: Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? É você mesmo, o perturbador de Israel? Quando Jezabel começou a matar os profetas de Deus, Obadias separou 100 homens, profetas de Deus, e os levou até 2 cavernas e escondeu 50 em uma e 50 na outra, com a ideia de poupar a vida destes homens. Mas então surge Elias. E Elias se levanta como uma voz profética naquele dia e se apresenta diante de Obadias e diz: leva um recado para Acabe, leva um recado para o rei, fala que eu estou aqui, que eu quero me encontrar com ele. Elias se levanta como uma voz profética naquele dia e diz: ei, eu quero conversar com esse cara. Israel estava vivendo a seguinte situação nesses dias. A mulher do rei de Israel mandava matar os que tinham intimidade com Deus. Lembrando que Israel foi é algo de Deus, é algo da parte do Senhor. Foi uma nação levantada e criada para levar a bandeira de Deus. Mas a mulher do rei de Israel mandava matar os que tinham intimidade com Deus. Olha que inversão de valores aqui. Na nação de Israel, os profetas de Deus se esconderam nas cavernas.
Aqueles que eram para estar em evidência na nação de Deus, estavam escondidos nas cavernas. E se um homem de Deus se apresentasse ao rei de Israel, poderia ser morto. E para finalizar, o rei de Israel diz que o homem de Deus era um perturbador. Imagina como estava aquele lugar. Imagina como que era aquela realidade, como que eles estavam vivendo. Imagina como aqueles que eram verdadeiros homens de Deus olhavam para aquela situação e dentro deles estava uma indignação. Eles não engoliam isso. E imagina como que era. Só que Deus sempre levanta os Elias. Diga, Deus sempre levanta os Elias. E para que Deus faz isso? Para confrontar a inversão de valores. E Elias pede que Acabe convoque o povo e os profetas de Baal em um ato de sacrifício. Elias se aproxima do rei, Elias se aproxima de Acabe e diz, olha, convoque o povo. Mas não convoque só o povo, convoque também os profetas de Baal. E nós vamos fazer um ato de sacrifício. Estava sendo ali preparada uma guerra de altares, diga 2 altares. Sempre vai haver 2 altares. Eu e você sempre teremos que escolher entre 2 altares. Sempre vai estar, sempre as situações vão nos levar para escolher entre um altar e outro altar. Você não adianta, puxa, eu estou em cima do muro. Não, em cima do muro já escolheu um altar. Você já escolheu um altar. Então sempre vai haver 2 altares. Ou você escolhe um ou você escolhe o outro. Não tem como ir para outro lugar. E o altar está ligado a sacrifício e adoração. Todo altar, ele está ligado a sacrifício e adoração. Uma pessoa sempre vai ter que decidir a quem será o seu sacrifício e a quem será a sua adoração. E com o sacrifício e a adoração, ali temos um altar. A forma que eu me esforço para algo, à medida que eu me dedico para algo, da forma que eu enxergo e que eu exerço o meu sacrifício e defino com essas coisas, o quê? O meu altar. Hoje, se você observar aonde você tem canalizado os seus esforços, canalizado a forma de adoração e aonde você tem colocado a sua adoração, você define o seu altar. Quando eu me dedico muito a Deus, então este é o meu altar. A forma que eu adoro algo, à medida que eu me dedico em adoração, da forma em que eu exerço a minha adoração, eu defino o meu altar. Quando Salomão termina o templo do Senhor, ele define o seu sacrifício e a sua adoração. E a resposta naquele dia veio de Deus. Por quê? Porque o seu sacrifício e a sua adoração estavam ligados a Deus. Aquele dia, Salomão, ele tinha colocado o seu sacrifício e a sua adoração direta para Deus. Ele tinha destino à sua adoração, tinha destino ao seu sacrifício. Aquilo que ele praticava, aquilo que ele se esforçou, tudo aquilo que ele foi feito, foi inteiramente para Deus. E a resposta que ele teve veio de Deus. E quando a sua adoração e o seu sacrifício estão ligados a Deus, o fogo consumidor será a sua resposta. Então, em 1 Reis 18, Elias desafia o rei Acabe. Ele desafia Acabe, e quando Elias desafia o rei Acabe, ele está confrontando o pecado. Ele está confrontando o pecado, ele está confrontando a inversão de valores, ele está confrontando tudo aquilo que estava errado. Ele está confrontando tudo aquilo que se transformou aquela nação, ou boa parte dela. Uma pessoa que não confronta o que é errado, ela está no altar errado. Uma pessoa que não confronta o que está errado, uma pessoa que permite o governo do pecado em sua vida. A pessoa que vive em uma inversão de valores,
uma pessoa que tolera o pecado, que não liga para o pecado, uma pessoa que vive com essas condições, uma pessoa que não confronta o próprio pecado, que não confronta o governo do pecado em sua vida, essa pessoa não está sacrificando e nem adorando a Deus. Essa pessoa não está levantando um altar a Deus. Mas Deus me chamou e te chamou para levantar um altar a Ele. Deus me chamou e te chamou para começar a adorar a Ele. Deus me chamou e te chamou para levantar um sacrifício a Ele. Mas na verdade Deus me chamou e te chamou para ser o próprio sacrifício e a própria adoração dEle. Diga 2 altares. 1 Reis 18, versículo 23. Tragam 2 novilhos, Elias disse. Escolham eles um e cortem-no em pedaços, e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. O povo estava reunido, os profetas estavam reunidos. Existia toda uma plateia, existia uma galera assistindo, existia uma multidão de testemunhas naquele dia, naquele lugar. E naquele dia, o mesmo fogo que desceu sobre o altar de Salomão, o mesmo fogo que consumiu o sacrifício de Salomão, igreja, estava sendo preparado, estava para acontecer naquele lugar. Eu quero te dizer uma coisa: a frieza só acontece quando estamos longe do fogo. O vazio só existe quando não há fogo. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele também está dizendo: eu sou o caminho para o aquecimento. Eu sou o caminho do fogo. O caminho que preenche o vazio sou eu. O caminho que aquece sou eu. O caminho que proporciona a alegria sou eu. O caminho que traz a paz sou eu. O caminho da justiça, o caminho do juízo sou eu. Então Elias disse para o povo de Israel naquele dia: tragam 2 novilhos. Por que Elias pediu 2 novilhos? Porque não existem mais de 2 altares. Ou você levanta um altar a Deus, ou você levanta um altar a Deus falso, ao falso Deus. Ou você levanta um altar àquele que é digno da sua adoração, do seu ser, ou você levanta um altar para outro Deus falso. Ou você adora ao Senhor, ou não adora ao Senhor. Então Elias queria mostrar para toda a nação a inversão de valores. Elias queria mostrar para toda a nação, para todos aqueles que estavam convencidos que o errado era certo, que havia uma inversão de valores. Porque muitos estavam servindo a Baal acreditando que estavam certos. Muitos estavam tocando tambores a Baal achando que estavam corretos. Estavam vivendo o errado como se fosse o certo. E naquele dia, 400 homens, profetas de Baal, levantaram o seu altar. E ali começaram a sacrificar, e ali começaram a adorar. E a palavra diz que eles ficaram muitas horas ali em adoração, em sacrifício, naquele momento. E essas horas aqui, esse tempo aqui, todo esse tempo aqui, representa um tempo perdido. A nação de Israel estava perdendo tempo vivendo naquela apostasia, vivendo naquela frieza. Eles estavam perdendo tempo vivendo no pecado. Quanto tempo uma pessoa pode viver perdendo tempo, na verdade, vivendo no pecado, quando não consegue enxergar as coisas como se deve ser, acreditando que aquela é a melhor condição, aquela é a melhor vida. Quantas pessoas perdem o tempo vivendo no pecado por acreditar que aquilo não tem problema algum, não tem problema nenhum. Eu posso continuar, eu posso viver dessa forma. Quem me impede? Deus ama a todos. Deus abençoa a todos. Deus acredita, Ele deixou a palavra, Ele deixou as coisas, eu só preciso amá-lo. Afinal de contas, todo mundo é filho de Deus.
Quando uma pessoa pensa dessa forma, ela perde tempo vivendo o errado, acreditando que é certo. E quando Elias começa a arrumar o seu altar, ele faz isso de forma organizada e com entendimento. O apóstolo Paulo diz que devemos ser um culto racional a Deus. Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Racional. Devemos saber o que estamos fazendo. Devemos entender o que estamos fazendo. Devemos saber se estamos fazendo do jeito certo ou não. Não de qualquer jeito, não de qualquer forma, porque estamos fazendo isso para Deus. Claro, o Espírito Santo de Deus, ele dá a liberdade, e essa liberdade nos faz entrar na graça do Senhor e o adorar, e levantar um altar a Deus, e fazer as coisas de forma que agrade o coração de Deus. Mas se você não tiver um entendimento diante daquilo que Deus fala comigo e contigo, como que nós podemos ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como podemos ser um culto racional a Deus? Elias começa a mostrar para o povo a sua origem naquele dia. Quando ele começa a organizar o altar, ele começa a mostrar para o povo, em atos simbólicos ali, a origem do povo. Então Elias, ele pega 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Como que Israel se formou? Através de 12 tribos. Ele mostra a origem. E 12 representa, o número 12 representa o governo de Deus. E as pedras, a rocha, ela representa Jesus Cristo. Quando nós somamos as 12 pedras, nós temos o governo e nós temos a rocha. E Jesus é a rocha que governa sobre a igreja, sobre Israel. Jesus é aquele que representa a origem, pois tudo vem dele e tudo volta para ele. Romanos 11, versículo 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem dele e tudo volta para ele. No versículo 32 de 1 Reis 18, Elias cava uma valeta ao redor do sacrifício. E ali, qual era o objetivo daquela valeta? Era fazer com que aquilo futuramente ali, logo depois de arrumar todo o altar, que aquilo fosse cheio de água. Aquela vala seria preenchida com água. E o que a água representa? Ela representa a fonte de vida. A água representa a fonte de vida. E no versículo 33, Elias arruma a lenha e coloca o novilho em pedaços naquele lugar, sobre a lenha. No versículo 33, arrumando o altar, ele coloca a madeira, ele pega o novilho em pedaços e coloca sobre a lenha. E aqui neste momento o altar representa Jesus. Jesus sendo colocado no madeiro e a sua carne sendo partida por mim, por você, por todos nós. Ainda no versículo 33, então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Versículo 34, façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. Versículo 35, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A água era necessária naquele momento. Era necessária naquele momento. Porque todo aquele altar, ele precisava trazer uma mensagem naquele momento. As pessoas precisavam olhar para aquilo e falar: Elias, o que o Elias está fazendo? Puxa, eu lembro, 12 pedras. Ele queria trazer a origem, ele queria trazer a restauração, ele queria fazer com que as escamas dos olhos caíssem. Então Elias começou a preparar e ele então pediu para jogar água. E a água, ela representa a vida. Ela representa
aquilo que vem de Jesus, da fonte. A palavra diz em João 19:34 que quando o soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança, saiu o quê? Sangue e água. E a água, que água é essa? A água da vida. A água da vida. João 4,14, Jesus ele revela para uma mulher que ia ali pegar água, ele fala assim, olha, mas quem beber desta água, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Pelo contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte a jorrar a água da vida eterna. Uma água de vida, mas não uma vida passageira, uma água de vida eterna. A água que só Jesus tem para mim e para você. Uma água que vem nos saciar. Então nós temos aqui os elementos deste altar: a pedra, a madeira, o sacrifício e a água. Este foi o altar que Elias levantou para Deus. E agora só faltava o fogo. Só falta o fogo. Só que quando esse altar aponta para Deus, quando o nosso sacrifício aponta para Deus, quando o teu sacrifício aponta para Deus, quando a tua adoração ela é direcionada para Deus, quando o nosso altar representa Jesus, então certamente teremos como resposta o fogo consumidor. Neste caso, a justiça que reina não é a mesma que os homens têm para oferecer. Neste caso, a justiça que reina, quando existe um altar, quando existe ali os elementos, tudo feito com ordem, tudo acontecendo de forma favorável, quando a sua adoração, quando o seu sacrifício tem um destino, então, nesse caso, quando existe o altar de Deus, a justiça e o juízo será do Senhor. 1 Reis 18, versículo 36, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquela guerra de altares, promovida por Elias, tinha um objetivo. E esse objetivo era limpar os olhos daqueles que estavam ali com os olhos fechados. Fazer com que as escamas fossem retiradas dos olhos daqueles que acreditavam e serviam Baal. Pessoas que acreditavam estar no caminho certo. Pessoas que acreditavam realmente que estavam fazendo o correto. Que estavam alinhadas com o rei, mas que estavam alinhadas com o Deus de Israel. Pessoas que viviam uma inversão de valores. Profetas que estavam do lado errado. Pessoas que levantavam um altar errado. Mas em Deuteronômio 4:24, diz que Deus é fogo consumidor. O fogo consumidor de Deus é aquele que destrói tudo que é corrompido pelo pecado. O fogo consumidor de Deus é aquele que queima tudo que é palha, tudo aquilo que não usa, não utiliza, tudo aquilo que é pecado. O fogo que consome as impurezas, o fogo que tira aquilo que não acrescenta, o fogo que retém, que tira, que queima tudo aquilo que não se aproveita. Este é o fogo consumidor. O fogo consumidor que vem de Deus. Mas este mesmo fogo é aquele que também limpa metais preciosos.
Este fogo também é aquele que limpa, que purifica, que deixa brilhando o ouro, que deixa brilhando a prata, que vem para limpar, que vem para purificar os metais preciosos. O fogo consumidor também é aquele que limpa e purifica aqueles que são salvos. Ele vem e purifica o salvo, aquele que aceitou Jesus, aquele que tem interesse em caminhar com Deus, aquele que se dispõe a caminhar com o Senhor, aquele que se dispõe a entregar a sua vida, a sua história e viver uma história nova. Este é o fogo. Quando João Batista, ele pregou o arrependimento, ele usou a água para um novo nascimento. Ele trouxe as pessoas para o arrependimento e a água foi usada para o batismo naqueles dias. Mas quando Jesus veio, o que ele usa, igreja? Mateus 3:11 diz assim: eu os batizo com água para arrependimento. João Batista estava dizendo: mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga: fogo consumidor. Feche teus olhos. Curve a tua cabeça. Nós não podemos escolher além de 2 altares. Nós não podemos escolher além de 2 altares. Ou nós colocamos e levantamos um altar com sacrifício e adoração a Deus, ou não. Mas a pergunta é: quantos vão se levantar nessa geração? Quantos não irão se render às práticas de inversão de valores? Quantos não vão se dobrar a Baal? Quantos irão sair de debaixo do jugo e da servidão de Baal? Quantos vão se levantar? Quantos vão se levantar? Quantos irão se levantar para confrontar o pecado? Quantos vão se levantar? Quantos vão confrontar o pecado que está em nosso interior? Quantos serão transformados pela palavra de Deus? Quantos aceitarão o convite do Espírito Santo nessa noite? Quantos serão levantados a levantar um altar de adoração a Deus? Quantos desejam entregar o sacrifício nessa noite? Quantos se colocarão na condição de mudar a sua história, a história da sua vida? Quantos vão se render ao Espírito de Deus? Quantos não vão tolerar a inversão de valores, o pecado? Quantos vão buscar no Senhor a justiça dEle? Quantos desejam o fogo consumidor? Hebreus 12, 28 e 29 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, portanto, já que nós estamos recebendo algo dos céus, algo de Deus, portanto, já que estamos recebendo gratuitamente algo inabalável, sejamos agradecidos, tenhamos um coração grato, sejamos agradecidos, e assim adoraremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, pois o nosso Senhor, pois aquele que reina, pois aquele que está sobre nossas vidas, pois aquele que nós entregamos a nossa vida, pois aquele que é Deus em Israel, pois aquele que é Deus sobre aqueles que o buscam, pois aquele que é Deus que está sobre aqueles que levantam o altar, pois aquele que é Deus que responde com fogo. Este é fogo consumidor. Este é fogo consumidor. Este é o fogo consumidor. Este é o fogo consumidor. É a justiça e é o juízo. É a justiça e é o juízo. É a justiça e o juízo.
Quantos vão se levantar? Quantos vão se levantar? Quantos não vão aceitar? Não vão aceitar. Não vão aceitar a inversão de valores nesta geração. Quantos vão pregar a palavra? Quantos vão se levantar com o espírito profético de Elias, que confronta, que deixa, que desmascara, que faz com que as máscaras sejam caídas, que dobra os joelhos, que levanta a voz, que fala com Deus, que declara a palavra de Deus. Ele é fogo, Ele é fogo, mas não é qualquer fogo. Ele é fogo consumidor, Ele é fogo consumidor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Ele é o Senhor, Ele é aquele que merece ser engrandecido. O testemunho de vida, o seu testemunho de vida é que vai fazer a diferença. Elias chamou o povo a voltar à origem. Elias chamou o povo, trouxe o povo, convocou o povo de Israel e disse: olha, agora eu coloco aqui as pedras, agora aqui eu coloco as pedras, mas não qualquer pedra, tem que um número completo, tem que ser o número 12. Ele trouxe a origem. Ei, Deus está te chamando para a origem nessa noite. Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando para restaurar uma aliança. Deus está chamando você para fazer uma aliança. Deus está chamando você para tomar posse de uma aliança que Ele já fez há mais de 2000 anos atrás. Por isso aí do teu lugar, que você possa levantar as mãos para Ele com os teus olhos fechados. Coloque uma das suas mãos no teu coração. Diga para Ele: Senhor Jesus, nessa noite eu me volto para Ti. Eu aceito as origens que estão em Ti. Eu aceito a Tua palavra. Eu aceito viver para Ti. Eu me levanto por Ti. Eu me levanto para viver as Tuas profecias. Eu me levanto para viver as Tuas profecias. Eu me levanto para viver o profético de Ti. Eu me levanto para viver o profético de Ti. O profético de Deus. O profético de Deus. Eu quero ser autêntico. Eu quero ser autêntico. Que o fogo consumidor. Que o fogo consumidor venha me lapidar. Venha me lapidar. Mas que venha me encher também. Mas que venha me encher também. Encher do fogo. Encher do fogo. Tirar o vazio. Tirar o vazio. Restaurar a aliança. Restaurar a aliança. Fazer aliança. Fazer aliança. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nessa noite. Eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Te recebo como Senhor. Te recebo como Senhor. Te recebo como o único Salvador. Te recebo como o único Salvador. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Escreve meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. Do livro da vida. E apaga meu nome. E apaga meu nome. Do livro da morte. Do livro da morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas no Teu altar. Declaro que são Tuas. Essas orações são seladas pelo Teu sangue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você repetiu essa oração pela primeira vez, se você ainda não deixou o seu contato com o pessoal do Boas-Vindas, faça isso ainda nessa noite. Nós estamos deixando aqui o contato para que você possa fazer isso. Há uma nova história, uma nova vida. Há um fogo consumidor a favor de você. Há um fogo consumidor a favor da tua história, da tua vida. Adore a Ele nessa noite, adore a Ele nessa noite. Levanta um altar de adoração. Mostre para o mundo físico e para o mundo espiritual que você já decidiu que o teu altar é para Ele, que o teu altar é para Deus. Só existem 2 altares. E você escolheu nessa noite adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E você escolheu levantar um clamor a Ele. Que o altar que você tem uma direção. O sacrifício sou eu. A adoração, eu sou a adoração. Eu sou a adoração a Deus. Eu sou o